Boa noite, gente. Não sei tudo, não. Bem menos, viu? Isso aí é projeção dela, psíquica. Aí lá para o ciclo 3 vocês começam a entender melhor isso, mas é projeção pura da coordenação. Mas eu sou a Agni Fidelis e hoje eu vou estar facilitando para vocês só relembrar alguns conceitos que a gente vai casar com o Espiritismo, né? Porque em evolução, essa primeira parte da aula é um relembrar do que vocês já têm mesmo de entendimento e a gente contextualizar com algumas novas informações que estão aí pulsando na ciência a todo momento. Casando isso principalmente com o quê? Com o Espiritismo. Então, perguntem sim, isso aí é importante. Não deixem para o final da aula, perguntem logo durante a própria aula, porque às vezes não tem tempo. Só me lembra aí, Taninha, até que horas? 9h15? Então, perfeito. Esse foi aquele que eu derrubei da última vez, foi, Tânia? Então, bora lá, gente. Tá certo. Então, nossos objetivos da aula de hoje é a gente passar, primeiramente, relembrar essa ideia de Deus, né, e o que é criado a partir disso. Quem foi que leu aqui o capítulo do livro? Quem deu uma... Perfeito. Quem estava na aula de Deus? Estou gostando. Espíritos. Então, vocês estão afiadíssimos. Nessa primeira parte, a gente só vai pincelar, tá? Depois, pensar. Big Bang ainda é a teoria aplicável, não é? Vamos conversar um pouco sobre isso. Entender a importância dessa gênese planetária, principalmente da conformação dos corpos, até chegar no homem, mas não numa ideia de revisão mesmo de biologia, porque isso não é o interessante daqui da aula. Mas pensando assim, se somos espíritos e viemos de um princípio inteligente, e esse princípio inteligente foi animando esses reinos, o que é que nós apreendemos dentro dessa coletividade a partir do momento que éramos princípio inteligente? Então, o objetivo é mais esse. Entender o próprio processo da evolução humana, não na ideia de, novamente, de entender os hominídeos. Isso aí, meu amigo, vocês pegam antropologia, estudam isso, vão devorar rapidamente. Mas me interessa muito entender o quê? O como vocês percebem o processo consciencial dos primeiros hominídeos até a gente. Qual seria a ideia dessa ampliação de consciência e aonde vocês se percebem dentro dessa ampliação consciencial? E aí fechar no processo mesmo de o que é verdadeiramente evolução para nós espíritos. É só um mudar de degrau, é só um mudar de experiência, é só um estar em experiências diferentes, em locais diferentes. O que é verdadeiramente evolução para a gente, tá? Então, não me deixem falando sozinha a aula toda. Não gosto de ficar aqui me sentindo só. Se vocês me deixarem, eu vou futucar vocês, aí vai ser pior, porque aí eu vou ficar olhando, porque esse ciclo básico tem crachá. Eu acho que até os 5 vocês recebem crachá. Então, fica fácil para o facilitador estar o quê? Chamando Carla no meio da aula, né, Carlinha? Não é, amiga? Pois é. Aí, quando chega do 6 em diante, aí não tem mais crachá. Mesmo assim, a gente alicia a pessoa, né? Pega no ombrinho e chama. Então, participem comigo, não me deixem aqui falando, parecendo uma louca, sozinha, certo? Combinados? Então, bora lá entender primeiramente. O que é que vocês se lembram dessa imagem? Aula 1, aula 2, aula 3. Aula 2. Mas na aula de espírito também retorna para isso, porque não tem como falar de quem somos sem falar da nossa origem. Né? E aí, me contem. Não se preocupem não, gente, já tem 9h15. Tenho muito tempo aqui com vocês. Aqui, ó, amigo, ajuda aqui, amiga, aqui. Só inteligência suprema? Não, amiga, melhore. Não, não. Lembre mais coisa aí, vá. O princípio de tudo, né? Inteligência suprema, que nos percebe, que nos... Aí você está falando de Deus, é só para contextualizar. Pronto. O que mais, mulher? O que mais você vê ali?
Peraí, amiga, peraí. Deixa o microfone chegar em você, que os meninos reclamam que eu não espero que o microfone chegue e o pessoal não ouve depois na gravação. Vá. Deus criou o espírito, o princípio espiritual e a matéria, inicialmente. Daí, então, a matéria foi, o espírito foi se evoluindo, né? Até chegar hoje o nosso espírito. Mais ou menos assim, não sei. Tá de boa, tô gostando. Quem concorda... Como é o nome de amiga aí, amigo? Você que pegou o microfone. Você tá de olho nela aí. Como é o nome dela? Acabou de falar. A mocinha aqui, acabou de falar. Maria do Carmo. Concordam com Carminha ou discordam? Eita, que não tomaram café, né, gente? Como é isso, meu povo? Então, pelo menos balance a cabeça, igual aqueles calanguinhos. Concordam com a Maria do Carmo? Alguém discorda de Carminha? Já ficou íntima, já. Ninguém discorda? Então, bora relembrar juntos aqui, tá? Isso aí vocês viram na aula de Deus, devem também ter relembrado na aula de Espírito. E quem lê o capítulo, Adenauer começa escrevendo bem sobre isso. Aí eu recomendo que vocês estudem a Gênese. Além do livro dos Espíritos, que eu acho que vocês já devem ter dado uma olhada, já devem ter folheado também o Evangelho, mas para a evolução, o livro melhor para estudar do Pentateuco Espírita é a Gênese. Tá? Então, lá na Gênese vai estar bem descrito o processo inicial, que esse sagrado, que esse divino, como a gente está chamando aí de Deus, tá? Mas lógico que essa palavra Deus, ela vem carregada de um significante e que de espírito para espírito esse nome pode mudar. É por isso que a gente bota entre sagrado e divino. Onde esse sagrado e esse divino, ele cria dois princípios, que Carminha trouxe brilhantemente, que é o princípio espiritual e o princípio material. Tudo que não é princípio espiritual, portanto, é o quê? Princípio material. Lá na Gênese, quando vocês forem estudar, esse nome desse princípio material vai ser chamado de fluido cósmico universal. Mas ele é basicamente o quê? Uma matéria inicial. E essa matéria inicial, em contato com o princípio espiritual, vai ganhando complexidade. E a depender do nível de complexidade consciencial desses princípios inteligentes, porque o princípio espiritual, quando ele em contato com a primeira matéria, com o princípio material, ele já se torna o quê? Princípio inteligente. E vai animar desde o reino mineral até o reino nominal, se nos chamando de quê? De princípio inteligente. Quando ele chega no homem, no reino nominal, aí sim, ele passa por um processo de individuação. Não é individualidade. Porque como vocês devem ter visto na aula da semana passada, individualidade nós já somos. Nenhum princípio espiritual foi criado igual ao outro. Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Todo mundo tem a sua forma de se expressar no mundo. É como se fossem uma digital. Gêmeos idênticos. Tem digitais idênticas? Não. É basicamente isso. Cada um de nós tem a sua o quê? Digital, a sua individualidade, a sua forma de se expressar do mundo, de ser no mundo, de perceber este mundo, de criar este mundo, de modelar a matéria a partir desse mundo. Então, mesmo que a gente habite reinos, como a gente vai ver no processo evolutivo, desses princípios, do reino mineral até o reino animal, chegando no homem, mesmo assim, ainda não individuando, porque individuação, nesse caso aí, é quando você percebe que você é o quê? É único. Porque uma coisa é eu te dizer, ó, criatura, você é diferente de qualquer outro. Outra totalmente diferente é quando você o quê? Torna isso consciente e percebe que por mais que nós estejamos numa mesma experiência, como hoje, todo mundo não está aqui numa mesma experiência? No mesmo local,
No mesmo tempo, no mesmo espaço, todos nós estamos apreendendo da mesma forma? Não. E se for bem sincero, quando eu terminar a aula, e se eu perguntasse qual foi o primeiro slide, muitos de vocês não lembrariam. Porque não é a experiência em si que nós arquivamos, mas são as sensações, emoções que são geradas nelas. É por isso que quando vocês regridem, ou recordam, ou rememoram algum evento, é necessário primeiro o quê? Que haja um toque nesse núcleo emocional. Seja ele por questões sensoriais, como olfato, visão, audição, tato, gustação, ou questões o quê? Internas, né? Como complexos, como sombra, como tendências, habilidades e por aí vai. Tudo isso vai tocar na gente em algo e fazer vocês o quê? Recordar do processo. Então, dentro desse processo, o que a gente vai animando como princípios inteligentes, agregando novas habilidades, agregando novas possibilidades de ser e de estar dentro desses diferentes reinos. A gente vai criando também não só complexidade a nível psíquico, como também vamos criando complexidade aonde? Na matéria. Porque verdadeiramente quem manipula a matéria somos nós. A matéria sem um princípio inteligente ou sem um espírito, ela é apenas o quê? Matéria. É necessário haver uma consciência ou um princípio inteligente que diga assim, ó, eu minimamente preciso organizar esta matéria desta forma. Se não, é apenas o quê? Conglomerado de átomos. Então, tudo que existe vida dentro da biologia e até não vida é conglomerado de átomos. Mas se presume vida, você já tem o que ali? Ou um princípio inteligente, ou um espírito. Até aí, tudo bem? Mas, Agni, por exemplo, eu estou aqui com um objeto inanimado que é a cadeira. Eu estou bem linda e maravilhosa sentada na cadeira. A cadeira tem princípio inteligente? Não. Mas a realidade que é mantida ao nosso redor é mantida por quem? Pelas consciências dos espíritos que compõem ela. Assistiram o Nosso Lar? O filme? Eu nem pergunto mais se leram, porque a maioria das pessoas não leram. Mas assistiram Nosso Lar. Vocês lembram que Nosso Lar é dito bem isso, né? Se vocês relembrarem Nosso Lar, a preocupação de Nosso Lar, como qualquer dimensão espiritual, e que vocês vão ver que esse nome nem precisa ser dito dessa forma, é dimensão do espírito, porque qualquer dimensão que o espírito esteja manipulando matéria é uma dimensão por si só o quê? Espiritual. Mas nós temos o hábito de demarcar, né? Para dizer assim, ó, na dimensão espiritual, supostamente estariam só espíritos o quê? Desprovidos de um corpo mais grosseiro. Na dimensão material estariam apenas espíritos que estariam o quê? Providos desse corpo mais grosseiro. Mas é verdade? Não é. Em ambas as dimensões, a gente tem todo tipo de espírito. Tanto aqueles que ainda estão animando um corpo mais grosseiro, como aqueles que também não estão animando. Não é à toa que nós podemos estar em qualquer dimensão, independente se estejamos encarnados ou desencarnados. Então, entendendo o real, nós, espíritos, manipulamos matéria. A todo momento nós manipulamos matéria. É igual quando vocês pegam uma casa que não está habitada por alguém. Vocês já viram como é que as coisas vão ficando? Quebrando, perdendo vitalidade. Se vocês passam muito tempo fora da casa de vocês e quando retornam, observe, sempre tem uma coisa que está o quê? Quebrada. Por quê? Porque aquele ambiente foi o quê? Desvitalizado. Ele perdeu a energia que é emanada por quem? Por vocês. Até que vocês retornem e botem tudo de novo o quê?
Dentro do trilho, dentro do eixo. Como também quando vocês estão dentro de casa e emocionalmente não estão bem. Já perceberam que as coisas ficam quebrando também? Menina, eu tô num quebra-quebra lá em casa, que eu estou precisando até de um pedreiro, mas até achei o homem hoje. Passei uma semana procurando pedreiro. Quebrou uma coisa, quebrou outra, daqui a pouco meu piso começou a fazer o quê? O vulcão do Everest. O bicho subindo assim, ó, uma coisa horrível. Eu disse, Senhor, quando você não pode parar para fazer uma coisa, porque você está rodando 1000 pratos ao mesmo tempo, o piso tem que levantar. Aí, para além de chamar, procurar o pedreiro, eu parei para olhar o quê? O que é que em Agni e Marcos, que são duas almas que estão ali, que produzem consciência, porque os gatos são princípio inteligente, bichinhos. Não posso responsabilizar aqueles dois princípios pela minha inabilidade de Marcos em gerir as nossas consciências. Ali a questão é nossa. Então, o que é que em mim e Marcos está em desarmonia psíquica para ter gerado aquele vulcão em pleno hall da casa? Por quê? Porque a matéria ela é alimentada por quem? Por nós, espíritos. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, porque entendendo isso, vocês ampliarão todo o processo. Por exemplo, de mediunidade, de obsessão, de desobsessão, de agravamentos de doença, de transtornos. A partir do momento que nós entendemos que, se tudo é manipulado por mim, então tudo é de responsabilidade de quem? Minha. Até aí tudo bem, gente? Então vamos seguir na ordem. O que é que vocês lembram sobre o Big Bang? E a galera que anda na internet deve estar vendo coisa, né? Porque aquele telescópio James Webb, né? Webb, ele vem trazendo várias interrogações. Muita gente fala assim, o James Webb vai desbancar o Big Bang. Não é que está desbancando o Big Bang. Na real, ele só está questionando assim, ó, o tempo de início talvez não seja esse. Talvez o início não seja esse, talvez a maturação não seja essa. Ou seja, questionando o que já era para ser questionado mesmo, né? Na real. Mas o que é que vocês lembram sobre o Big Bang? E se quiserem agregar com essas novas teorias, joguem duro. Mas estão tão caladinhas, minha gente. Da grande explosão, sim. E o que mais? A grande explosão onde começou a surgir a vida mesmo, né? A vida animal. O que mais, Carminha? Tem muita por cima. Mais nada? O Big Bang, que antes houve uma explosão do mundo, como se fosse uma explosão atômica, né? E aí houve a separação das estrelas e dos planetas, e daí em diante dos mares. Sim. E daí em diante surgiu também a vida, né? Nos mares, nos lagos. Depois foi surgindo com a evolução dos espíritos, dos animais, né? Para muito depois, muitos anos depois, é que veio o espírito humano. Eu sei muito pouco também. Amiga, fique tranquila. Ninguém aqui fazer pós-graduação nisso, não. Relaxa. A gente só quer lembrar bem disso aí mesmo. Mas quem mais lembra alguma coisa? Vamos tentar pegar pela parte espírita. Já que vocês dizem que leram o capítulo do livro. Diga, amigo. Boa noite. A senhora falando aí do... Eu gostei da senhora, né, menina? É um respeito, né? Achei lindo. Que é esse indivíduo que nós somos. Eu lembrei que no Big Bang começou as pequenas partículas, né, como átomos, e ao longo do tempo, não sei exatamente, claro que não sabemos, aí vai se juntando os átomos para juntar moléculas, e enfim, aí nesses processos foi construindo os tecidos, e com muito tempo depois está essa matéria representada aqui por nós, né? Então, foi um processo longo, mas que surgiu em algum momento. Pode ser esse Big Bang e pode ser aquele princípio, né, que Deus trouxe para a gente, para acontecer essa evolução. Ok. Quem mais? Quem foi que leu o capítulo? O que é que tinha lá no capítulo? Tinha, gente.
Tinha alguma coisa, deve estar bem no início até do capítulo. Não lembram? Meu Deus. É o que a amiga nem trouxe ele para pescar, não foi? E se eu te disser que ele está fácil na internet de PDF, melhora ou piora? Mas lembre aí, o que é que você, a partir disso que a gente já veio conversando, o que é que vocês acham? Independente da teoria em si do Big Bang, é porque ela ainda é a teoria mais aceita. Né? O James Webb ele vem questionando talvez a maturação que antigamente se determinava, ou em X tempo a galáxia estava madura, em X tempo foi a formação dos planetas, né? Porque ele conseguiu perceber planetas e galáxias muito mais maduras do que o tempo previsto pelo Big Bang. Então, vai ter que ser revisto a própria teoria, né? Para além de outras coisas que ela também vai ampliando. O amor? A grande descoberta aí é que o Espírito está em todos os lugares, em todos os planetas, em todo o universo, em todo mundo. Que é muito bom isso aí, que é uma coisa que eu sempre pensei quando eu era mais nova. Quando as pessoas falavam assim, é porque é vida extraterrestre. Eu fiz, minha gente, mas isso é óbvio. Será que os espíritos só reencarnariam na Terra? Com tantos planetas, com composições propícias, muito parecidas, só aqui nesse planetoide é que daria vida? Né? As religiões, de uma certa forma, já trazem isso, porque trazem que apareceu Maomé, que apareceu os anjos, que apareciam falas, né? Vozes. Aí você faz da comunicação, né? Da comunicação dimensional. Há muito tempo. Não é tão curto o espaço longo. Sim, essa parte de comunicabilidade entre os espíritos cai mais na aula até dos médiuns. Mas foi bom para a aula de hoje, eu gostei. Porque ele traz o processo de comunicabilidade entre nós. Mas, se vocês perceberem, nós ainda temos extrema dificuldade de entender que, o básico que eu falei antes, se nós manipulamos qualquer tipo de matéria, se toda matéria precisa da nossa manipulação para que haja o quê? Existência. Se existem outras galáxias muito mais distantes, presume-se o quê? Que existem espíritos lá, para poder fazer essa combinação. Senão que aquilo seria desfeito. E aí a gente para assim, mas Agni... Deixa eu passar. Não, que eu já quero mais isso, quero isso aqui. Aqui no orbe, o composto orgânico humano é o melhor que tem, verdadeiramente. Se você for do reino protista até o reino nominal, esse corpo biológico é o melhor que tem. E ainda vou dizer mais, as crianças que nascem de 2000 para cá, elas são melhores do que o nosso corpo. Muito mais adaptadas ao orbe do que nós, organicamente falando. Né? Organicamente falando. Então, imagine aí, será que só a gente teria essa conformação orgânica? Né? Como Carminha tanto falou ali. Ok, a teoria do Big Bang é que em um determinado momento houve uma explosão, houve uma condensação, e isso foi formando galáxias, planetas foram girando contra uma bola quente. Dessas bolas quentes tiveram precipitações, formações dos primeiros lagos, a formação da primeira vida, né? Que, na verdade, não era nada menos, nada mais do que um átomo coberto de uma película de água. Né, que dá início, vamos por assim dizer, ao reino procarionte. E por aí a gente vai tendo todo o processo de evolução a partir deste reino. Então, se desde o reino procarionte até o homem, nós vamos ter o quê? Várias animações de quê? De princípios inteligentes, que vão fazendo o quê ali? Além de organizar a matéria. Porque a gente não veio só para organizar a matéria. A gente também precisa o quê? Quem foi que falou semana passada? Me conta a fofoca toda. Quem foi a facilitadora da semana passada?
Quem foi, gente, na semana passada, a coordenação? Me conte aí. Taninha! Ah, foi Nefer, foi? Nefertiti. Diga, o que foi que Tânia falou? Não, ela falou que o espírito, né, passa por todo esse processo, né? Que aí teve o pessoal, a gente ficou na dúvida que o espírito passa pelo reino vegetal, experiencia animal, né, mineral, antes do animal, e aí vai formando o espírito, né? Então, que a gente falou, a gente vive todo esse processo, não é que a gente, como vai incorporando, né? Cada processo, cada meio, né? A gente vai vivendo, evoluindo, né? A gente vai evoluindo. Seria isso? Também, só que a gente, como espíritos reais, não é o processo ainda, né? Se você for ver do reino mineral ao reino animal, ainda não é espírito, é princípio inteligente. E aí vocês vão achar em diversos livros, Evolução em Dois Mundos, vocês vão ver em outros livros que falam sobre a palingênese mesmo, a genética do orbe, a conformação. Isso aí, palingênese mesmo, esse é um livro que eu só recomendo para quem gosta da área de saúde. Quem gosta de genética, né, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, pessoal ali de patologia, até vá. Para quem não gosta, Evolução em Dois Mundos. Vai mais suave, vai meio mais suave, né? Hernani Guimarães. Não leio Hernani agora, não. Leio Hernani no ciclo 4. Quando estiver no ciclo 4, que você olhar de novo para a cara de Nefertiti. Nefertiti é Tânia, viu, gente? Quando vocês verem Tânia lá como coordenadora real do ciclo 4, aí vocês vão lembrar, olha, eu tenho que ler quem? Hernani Guimarães. Mas eles vão trazer todo esse processo dizendo assim, ó, desde o reino mineral até o reino animal, você vem animando princípios inteligentes. Cada princípio inteligente, em cada reino desse, vai agregando uma habilidade. Para quê? Para vocês viverem hoje, espíritos que são, todas as decisões que vocês tomam, elas são todas de consciência? Não. Tem coisas que vocês fazem que é de forma o quê? Automática. Automática. Que na grande maioria das vezes vocês fazem e depois param e pensam assim, poxa, por que eu verdadeiramente fiz isso? Né? Por que eu fiz aquilo? Essas compreensões são aprendizados a nível de quê? De coletividade, que é o que vocês vão ver mais nos ciclos lá na frente, que eles vão dar o nome, por exemplo, assim, de inconsciente coletivo, a partir do que Jung traz de psiquismo. Né? Jung vai dizer que esse inconsciente nosso, essa nossa mente, ela tem produtos coletivos e produtos o quê? Pessoais. Dentro desses produtos coletivos estariam o quê? Esses macroaprendizados que a gente vai tendo anteriormente. Lógico que Jung não vai trazer esse conteúdo espírita. Ele vai dizer que tudo isso é uma questão de filogenética, né, da gênese da própria família, da cultura que você está inserido. Mas quando a gente amplia isso para dentro do livro da Gênese, Evolução em Dois Mundos, aí a gente vai entendendo que esse conteúdo não é apenas do que é influenciado, né, pela própria Gênese, pela própria filo, pela própria cultura, mas estaria para onde? Para o processo mesmo evolutivo dos princípios inteligentes até que ele chegue ao processo de individuação, de se tornarem espíritos. Então, essa aula, essa parte primeira aí, é para a gente relembrar o quê? Se nós somos hoje espíritos, que é o que vocês viram na aula anterior, toda essa nossa trajetória é muito antes do que o momento onde a gente se individua. Da hora que vocês se individuaram até hoje, vocês já viveram diversas experiências. Mas não só essas são válidas também qual? Todas as outras 1000 experiências que vocês tiverem em todos os reinos anteriores. Tudo isso faz parte do arcabouço fantástico que nós somos. Diga, amiga. E existe alguma justificativa para uma quantidade maior de
tem vindo nesse sentido aí, nesse sentido de planta, mineral, e hoje isso é uma evolução desses seres também, e hoje a humanidade é muito maior em nível de quantidade, eu quero dizer. Aí eu teria que botar transhumanidade, amiga. Venhamos e convenhamos, a gente vive mais porque nós somos mais transhumanos do que humanos. Muitos aqui, se não tivesse uma lodipina, uma losartana, uma metformina, já tinham embarcado, encerrada a experiência. Venhamos e convenhamos. O óculosinho, transhumanidade. A cirurgia que você fez, CVLzinha, para tirar ali o... Transhumanidade. Porque a gente tem o hábito de achar que transhumanidade é robótica. É o corpo humano misturado com robô. Será um dia. Mas se não houvesse o transhumanidade que prolongasse esse corpo, talvez a quantidade não fosse tão diferente. Porque a estimativa de vida que a gente tinha antes era qual? Era bem menor. Bem menor. Hoje em dia, a estimativa de vida é muito maior. Agora, lógico, isso tem um recorte social que não interessa a aula de hoje, mas tem um recorte social. Tem um recorte social lindo nessa estimativa de vida. Social, de gênero e por aí vai. Isso eles consideram o que você chama de recorte, mas talvez seja um recorte kármico. Não, karma é outra coisa que vocês vão desconstruir lá na frente. A ideia de karma não é nenhuma... O nome karma não é nenhum nome trazido no Espiritismo. A palavra karma é mais antiga do que tudo. Karma é uma palavra sânscrita. O Espiritismo nem existia nessa época. Então, por aí você já presuma que já existia alguém que bebeu isso em algum lugar. Karma é uma palavra que vem do hinduísmo, do budismo, do taoísmo e por aí vai. Então, a ideia de karma é aquela ideia que nós temos de o quê? Se algo está acontecendo comigo hoje, é porque algo foi feito por mim antes. E que o algo que eu estou construindo hoje repercute no algo que eu vou fazer ou vou vivenciar futuramente. Mas venhamos e convenhamos, eu não quero que vocês nem entendam isso ainda agora, não. Mas já que minha amiga Paulinha trouxe, vou dar só uma pincelada para vocês saírem daqui azuretados. Parem para pensar, eu não quero nem que vocês vão aí para antigamente. Nessa vivência que vocês têm aí, a maioria aqui é a galera de 35+. Foi suave. Foi suave. 35+, né? Olhe para os seus 35+ para cima. Tudo que você fez até aqui foi tudo da melhor forma possível? Foi a que dava, não foi? Foi a que dava para o momento, para a experiência, para o local, para a sua forma de ser naquele momento. Foi o melhor que você conseguia ser. Por que então, criaturas lindas, lá nesse futuro que a Deus pertence, vocês teriam que sanar algo para rever esse processo de cá? Que experiência... Mas não mais para sanar, mas para aprender. Sim, Paulinha, para continuar, mas não na ideia de ter que pagar, amiga. Sim. Mas é essa a ideia. A palavra karma vem da ideia da roda da samsara. É por isso que eu estou dizendo que ela não cabe bem nisso aí. Ou seja, ela tanto roda de um jeito como roda do outro. Isso. Reencarnação, propriamente dita, ela é um processo educativo. Ela nunca rodaria para o negativo. Se você vê de forma negativa, é porque a sua limitação é nesse local. Mas ela nunca levaria para isso. A reencarnação, ela sempre geraria positividade. Ela sempre possibilitaria você, Paulinha, a ser melhor do que antes e não ter que revisitar algo como se fosse negativo. Por isso a minha dúvida com relação a essa
inanimada, ela é viva, é vida, Sim. e ela ou mineral, e com que frequência de ida e de vinda kármica, né, renascença, ela sai dali para até chegar à experiência humana. E hoje a gente tem muito mais experiências humanas, apesar da questão da palavra que você usou, que eu não me lembro, de ter essa força hoje. Eu uso óculos, eu vivo melhor. Transhumanidade. Transhumanidade. A minha dúvida é realmente por causa disso, porque se é uma reencarnação, se há uma reencarnação, e se tudo pode ser positivo ou negativamente reaprendido, por que a gente sai de um contexto de árvore até a parte humana, e hoje isso cresceu tanto, humanamente, a gente é uma quantidade maior hoje no planeta. Porque quando você foi criada, é porque você perdeu. Agora que eu me lembrei. A sua primeira aula é hoje, mulher. Então é isso, amiga. Você vai entender quando... Por outros motivos também. Não, venha comigo aqui. Mas venha comigo. Eu sou assim mesmo. Relaxe. É porque você está partindo da ideia de que espírito é criado como espírito. Se ele é criado como espírito, ele entraria dentro dessa ideia que você está falando aí, reencarnação. Não haveria necessidade de ter essas outras vivências. Só que nós somos criados como princípios espirituais, que em contato com a primeira matéria nos tornamos princípios inteligentes. Então, na verdade, o espírito é o resultante da evolução desses princípios inteligentes. Então, você, espírito, agora, em reencarnações sempre positivas, sempre positivas, sempre. Você animou antes como princípio inteligente. Apesar de você ser individual, você não se sentia individualizado. Você não tinha consciência de que você era único. A partir do momento que você se torna espírito, que você se individua, aí você torna consciente que você é único e que a experiência que você está vivenciando, para além de ser uma experiência coletiva, também é o quê? Subjetiva. Então, eu rodo em dois aspectos. Eu rodo tanto na minha subjetividade quanto a minha subjetividade nesta coletividade. Diferente dos princípios inteligentes que foram antes. Lógico que vocês vão ver em algumas literaturas que no reino animal existem alguns animais que já têm uma liberdade maior de rodar de forma mais subjetiva. Os pets, por exemplo. Os pets que convivem com vocês em casa. Quem tem de mais de um pet dentro de casa já viu que eles são totalmente diferentes, apesar, às vezes, de ser da mesma espécie, da mesma família, ter vindo do mesmo lugar, ainda assim eles são diferentes. Então, houve, no caso, mais seres que evoluíram para se tornarem, vieram... Até hoje, a gente está tendo esses princípios inteligentes que foram criados e estão animando mineral, vegetal, animal, o petzinho que você cuida, aquela coisa linda, que eu tenho certeza que Banguela é atentada igual a mãe, que sou eu. Né? A mãe. Mas Agnes, você sequestrou. Sequestrei nada, eu adotei o bichinho. A cara de quem influencia ele. Porque quem influencia não sou eu? Atentada igual a mim. Então, ele continua no processo dele, até que um momento, aquele princípio inteligente se torne o quê? Espírito. Aí ele vai fazer esse processo que você está falando, que é para lá. Só que entenda, o que a gente difere do hinduísmo e do budismo, do taoísmo, e de algumas religiões judaico-cristão também, é que a reencarnação ela é sempre uma possibilidade construtiva. Nunca para rever de forma negativa. Nunca. Mas, Agnes, eu estou vivenciando... Também comunga da mesma Sim. ideia. Nunca Pelo dizer... menos alguns. Se você disser assim, Agnes, mas eu estou vivendo uma experiência que não é positiva. Sim, meu amor. A experiência de mudança nunca gera alegria. Todo momento de crise, e o nome se dar crise, não é porque é algo negativo, é porque te tira da zona confiável.
ou conhecida, né? O que muita gente chama de zona de conforto, que eu nem acho que seja confortável para ninguém, né? Porque eu já estive nas minhas e elas não eram confortáveis, mas eram o quê? Conhecidas. E era melhor estar ali do que necessariamente ficar mudando a todo tempo. Então, o processo reencarnatório, ele possibilita o quê? Que nós nos lapidemos cada vez mais. Portanto, vocês sempre estão melhores do que antes. E até mesmo dentro dessa encarnação, como Paula, por exemplo, e Carminha que quer falar, nós estamos em quê? Evoluindo. Se você perceber, Paulinha, você não é a mesma de ontem. Ah, Agni, mas tem coisas que eu estou arrastando, igual a Gabriela, praticamente desde o início da reencarnação. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Sim, criatura, até a página 3, você já não faz as coisas do mesmo jeito. Podem parecer iguais, mas não são. Diga, Carminha. Depois aqui, meu amigo aqui na frente. Não está com crachá, amigo. Não, eu não gosto que sem crachá, que eu não consigo gravar o nome. Diga, Bea. Esse assunto, a evolução do espírito, é uma coisa que sempre me, assim, tive curiosidade em saber, né? Porque, assim, eu fico pensando, o que será que evolui o espírito? Será essas coisas do certo, do errado, e você está correto, não está? Será o amor que proporciona? Será o social, você ser uma pessoa, procurar fazer sempre o bem, procurar fazer alguma coisa pelos menos favorecidos, ou pelas pessoas que ainda estão engateando, ainda estão muito pouco? O que será, afinal, né? E eu vendo o Edenauer naquele videozinho, né? Ele falou que seria o desenvolvimento, a possibilidade do desenvolvimento das habilidades, né? E eu fiquei curiosa, que habilidade seria essa? Não é, menina. Será você tocar? Será você pintar? Será você ser outras coisas? O que seria? Não é? O que seria? Aí Por que a Adenauer não deu a receita pronta, né, minha? minha? A obediência às leis universais. Que leis são essas, Que pelo amor leis de são Deus? essas? Não é. Que a gente fica sem saber, né? Por que a pessoa fala uma coisa e não fala a fofoca completa, né? Me dá uma angústia também. Eu também ficaria assim, Carminha. Pois é. Aí eu queria saber, né? Você já queria saber agora, na aula 4? Saber as leis universais, para ver se a gente pelo menos vai se aproximando, vai chegando por lá, vai descobrindo alguma coisa, né? Arrasou, Carminha, arrasou. Na aula 4. Deus, meu Deus, o que é a consciência de Deus? Se o Deus que a gente muitas vezes reverencia não é o Deus, Não é. não é a pessoa humana ali que a gente, meu Deus, me ajude, meu Deus, não sei o quê, meu Deus. Se não é esse Deus, então a coisa complica, né? É bem complicadinho, eu acho. Virou quase uma aula de filosofia. Me senti até naquele... Pô, como é o nome daquele instituto de filosofia que tem aqui em Salvador? É o... Ai, me esqueci agora. Gente, eu tô assim. Eu lembro das coisas e esqueço das coisas. Como é que pode? Quase um Alzheimer antecipado, mas vamos lá. Eu te respondo. Deixa eu ver o que é que meu amigo Oswaldo quer aqui, porque talvez seja a mesma coisa e aí a gente dá continuidade. Então, Amiga, me disseram que era o climatério, mas eu só tenho 40 anos, mulher. Que zorra de climatério é esse antecipado? Foi mesmo? Não, peraí, Oswaldo. Talvez seja isso, Mirela. Névoa mental, amiga, eu sei. Mas eu pensei assim, meu Deus, eu tenho 40. Tenho idade para ter névoa mental? O climatério vem de uns anos. Então, amiga, eu já estou nele. Eu estou no pré-climatério. É isso. Pronto, agora você me fez feliz. Eu vou dizer a todo mundo, é a névoa mental, acabou. Porque eu estava dizendo que era quase um Alzheimer. Mas vá, Oswaldo, vá. Fofoca à parte. eu quero saber o seguinte, vindo na perspectiva de Paula, de Paulinha, De Paulinha. A gente já está todo mundo íntimo aqui já. sobre a reencarnação. Por exemplo, eu tenho perda auditiva, uso todos os dois aparelhos. Necessariamente, na minha reencarnação passada,
eu tive esse problema de audição, para agora positivamente enfrentar essa, entre aspas, agonia. Porque agora, quando eu tiro o aparelho, eu não estou ouvindo nada, né? Antigamente, eu até ouvia, até mesmo porque eu fiz leitura labial. E aproveitando essa deixa, eu quero lhe parabenizar com esse vozeirão poderoso. Já viram? Esse Vocês já vozeirão. perceberam que eu não preciso do microfone, né? Mas o pessoal disse que eu tenho que falar para sair nas câmeras, Agnes. Então, eu quero sugerir também que nas outras salas, lá em cima, que eu fui sexta-feira, Foi mesmo? tem que usar o microfone todo. Vocês já ouviram, notaram sugestão do acolher básico? Porque está bem na minha frente aqui, acolher básico. Falar para Marie, também acho. Tem que ter, ou então alguma coisa de uma acústica boa para ouvir. Né? Aí eu vou logo avisar vocês. A única sala boa daqui. É essa aqui. Pronto. O resto vocês vão integrar habilidades. Pois é. E Quero trabalhar essa aí na habilidade. E como eu vi sobre os espíritos, Sim. todos nós somos espíritos, E aí? parece que os perispíritos me ajudaram de ouvir, como eu estou ouvindo você. Mas também você está colado comigo, né, Oswaldo? Isso, colado. E outra coisa também, sobre a dimensão que você falou no início. Sim. Quando nós estamos sonhando, dormindo, nós estamos em uma terceira, quarta ou primeira dimensão. É pergunta que não é da aula de evolução, me deu uma sorte. Semestre passado eu dei aula de espírito. Os alunos só perguntavam de evolução. Aí esse semestre eu estou na evolução. Vocês estão me perguntando de reencarnação, que eu nem sei qual é a aula essa. É oitava? É o quê, minha gente do básico? É oitava? Nona? É a nona, né? Pois é, se acalmem, vai dar certo. Vai dar certo. Mas vamos responder um pouquinho aqui, tá? Porque também casa um pouco com a evolução, vou até passar. Né? Porque aí a gente já entra... Dá para ler aí, gente? Eu só apagar melhora. Rodrigo, você é um lindo. Mamãe te ama. Você sabe que eu te amo. Bora lá. A gente tem que entender dois processos. Existe esse processo evolutivo e o que vocês chamam de reencarnação. Porque, normalmente, comumente, a gente chama de reencarnação que processo? O que ocorre com espíritos. Não é isso? Certo? Então, bora lá entender. Vamos entender logo aqui desde o início. Cada momento onde nós estamos nesses reinos, nós vamos integrando habilidades. Então, o que meu amigo Adenauer falou no vídeo dele está certíssimo. Independente de sermos princípios inteligentes ou espíritos, nós vamos o quê? Animando experiências, animando corpos materiais, buscando aprender o quê? Novas habilidades. Até aí tudo bem? Então, no reino mineral, a gente busca por coesão. Porque se vocês perceberem, se não houver coesão no reino mineral, o que acontece com o minério? Ele se fragmenta. Então, a principal habilidade, não é a única, é a principal habilidade. Mas, Agri, eu quero saber as outras. Vai ler a Gênese. Vai ler a Gênese. Mas a principal habilidade do reino mineral apreendida pelos princípios inteligentes é coesão. E aí vocês vão entender, porque em outras literaturas, como Evolução em Dois Mundos, vai dizer que esses princípios inteligentes, eles trocam informações, que alguns autores chamam de alma-grupo. Mas não na ideia de que é uma alma única, mas na ideia de quê? Que são vários princípios inteligentes experienciando uma mesma oportunidade para compreender uma mesma habilidade. Como vocês estão aqui. Vocês estão vivenciando uma mesma experiência, buscando aprender habilidades novas. Mas todos vocês são o mesmo? Não. Essa é a ideia de alma-grupo, que muita gente confunde. Quando lê alma-grupo, parece que a pessoa, os princípios inteligentes viraram o quê? Uma mônada só, vivenciando do mesmo processo. Não é.
Quando a gente pula para o reino mineral, aí a gente vai ter uma outra palavra, uma outra habilidade significativa, que é o quê? Afinidade, sensibilidade, para ser mais exato, né? Porque é uma grande característica do reino de planta, o reino vegetal, é a sensibilidade. Ou vocês nunca perceberam que se você bota uma planta num ambiente estranho, a planta fica o quê? Morre, literalmente. Né? Aí muita gente fala assim, a energia do ambiente. Não, não é só a questão da energia do ambiente. É a desarmonização dos psiquismos que lá estão. E isso vai alterar, sim. Porque o reino vegetal, a habilidade maior deles é a sensibilidade. Quando a gente passa para o reino animal, e olha que o reino animal é amplo. Amplo. Extremamente amplo. Você vai desde os moneras até o hominídeo. Dentro desse reino todo, a gente vai ter uma grande habilidade que é o instinto. É o instinto. Se eu jogo uma cadeira do mezanino aqui embaixo, vocês saem correndo em menos de 1 segundo. Mas, Agnes, eu vou ficar parada. Aí é uma outra questão. Acionou o protocolo de medo. E aí, no protocolo de medo, ou você foge ou você paralisa. Aí já é uma outra questão. Mas o instinto real é de o quê? De correr. Tanto que é uma das grandes coisas que as pessoas falam assim, quando alguém está te assaltando ou está querendo fazer uma coisa, entregue, não corra, não reage. Mas é fácil? É fácil falar. Teorizar é fantástico. Mas viver, aí já é outros 500. Porque o instinto é sempre de quê? De fuga. E isso foi aprendido dentro do reino. Então, observe, todos nós ainda temos essas mesmas habilidades. O de viver em coesão, porque nós, espíritos, aprendemos e integramos... Estou na resposta daqui dos dois. Segura o tchan aí, amiga. Nós aprendemos e integramos habilidades e quê? Em convivência. Alguém aqui integra habilidade no alto do Himalaia sozinho? Até integra. Mas você só sabe realmente se aquilo está integrado se você conseguir trouxer o quê? Para a prática, para a vivência. Teoria é teoria, prática é prática. Uma coisa é saber o que fazer, outra coisa totalmente é fazer, na experiência, no atrito, no oposto. É ali que quando você se depara com uma pessoa totalmente oposta a você, é que você mostra verdadeiramente o que você já conseguiu integrar de habilidade. Ou se, na verdade, você não está integrando habilidades, está apenas o quê? Teorizando. Então, é na coesão a gente continua utilizando, é a sensibilidade que nós continuamos utilizando. Além do mais, o mediúnico que vocês trouxeram desde o início da aula também precisa dessa sensibilidade. Esse instinto também é utilizado até hoje. A única coisa que a gente amplia no reino nominal é o quê? Razão. Consciência lógica. Que é o que faz, às vezes, você dizer assim, por que eu vou sair correndo? Só porque uma cadeira caiu do mezanino. É o que faz, às vezes, você dar 3 passos de fuga e dizer assim, oxente, por que eu estou correndo? Estou fugindo de quê? De uma cadeira? Então, é essa nova habilidade. Agora, se nós vamos vivendo, evoluindo, acrescentando habilidades, que habilidades seriam essas? Aí é subjetiva, amiga. Não tem essa fórmula de bolo. Seria fantástico se eu fizesse igual a Matrix, pegassem 2 pílulas aqui, a vermelha e a azul, e dissesse assim, tome uma, continue na Matrix, tome a segunda, saia e amplie a consciência. Não tem. Todos nós teremos que descobrir quais são as habilidades que nós precisamos. Mas uma eu já digo, entender o outro como ele é, já é uma delas. Porque se eu ainda acho que existem pessoas que são não evoluídas ou muito evoluídas, já há um questionamento sobre isso. Porque nós, espíritos, não temos categoria. Não tem patamar. Quem é que vai dizer quem é o certo? Quem é que está certo aqui? Eu? É Ana?
Ana com acento? Então, o que é isso que botaram em cima do seu A, meu Deus? Botaram um cabelo, né? Maná. Quem está certa? Sou eu ou sou Ana? As duas estão certas. Porque todas as duas estão vendo a realidade a partir da subjetividade que elas são. E por que tem que ter certo e errado? Bom e mal? Por que tem que haver espíritos que são não instruídos e espíritos que são instruídos? Todos nós somos não instruídos em algum processo e instruídos em outro. E isso não nos faz melhor nem pior. Então, a fórmula, Carminha, não existe. Existe é você começar a olhar para si e dizer assim, o que é que eu, Carminha, preciso aprender? O que é que, no meu viver, na minha vida, nas dimensões da vida, com a minha família, no centro espírita, na atividade laboral que eu faço, na atividade social que eu faço, no financeiro, no sexual, no profissional, em todas as dimensões da minha vida, o que ainda preciso aprender ali? E você vai perceber que existem muitas coisas a serem aprendidas, desde habilidades práticas, que é o que você trouxe aí na fala, até habilidades reais psíquicas, né, que você também trouxe. Amar é muito complexo. Não foi à toa que a gente até trouxe na casa uma semana espírita sobre amor. Porque a gente acha que ama, mas verdadeiramente sabemos amar, ou a gente só ama o outro até onde o outro caminha como nós desejamos. Ou seja, o nosso amor é até a página 3. Então, é entender que a habilidade é quando eu verdadeiramente consigo fazer isso de forma espontânea, sem avaliar se é com Ana, se é com Carla, se é com Oswaldo, se é com Paulinha, se é com você. Se me agrada, se não me agrada, se está condizente comigo ou não. Até aí, tudo bem? E aí, quando a gente entende todo esse processo, a gente tem que pensar o seguinte, se nós nessa caminhada, nessa trajetória, essa conformação que vocês estão hoje, né? Paulinha, Oswaldo, Ana, Carminha, nessa conformação agora, o que já é da trajetória de vocês? O que é que vocês já evoluíram até hoje, mas o que é que vocês precisam integrar de novas habilidades? Porque o que a gente traz, Oswaldo, nessa ideia de reencarnação, só para eu deixar você com uma pulga atrás da orelha. Se a gente pensar que todo o processo educativo que a reencarnação proporciona é porque em outra vida eu fiz alguma coisa, vocês já pensaram que a humanidade foi pior anteriormente? Então, quantas coisas vocês acham que já fizeram? Ou vocês acham que eram reis e rainhas, né, sacerdotes? Não, meu povo, vocês devem ter roubado, como eu, assassinado como eu, usurpado como eu, da mesma forma. Já pensou se tudo isso aí voltasse? E se tudo aquilo que nós estamos vivenciando fosse responsabilidade disto? Não. Aí vem a grande questão, Oswaldo. Se eu tirar esse óculos aqui, eu tenho 6 graus de miopia. Cega de Bartimeu. Totalmente. Se eu tiro esse óculos, é uma coisa que eu adorava falar para a minha chefia quando eu ainda era enfermeira. Quando o povo falava assim, eu vou quebrar seu óculos. Quebre. Quebre mesmo. É você quebrando e eu indo para casa. Porque eu não vou enxergar um palmo na minha frente. Que dirá ficar olhando prescrição, fazendo curativo e por aí vai. Era a ameaça que eu mais gostava de dar. Quando o povo falava assim, vou quebrar seu óculos. Eu falei, quebre. Quebre mesmo, que eu vou para casa, vou descansar. Porque daqui que o óculos fique novo, são 15 dias de descanso. Olha que coisa linda, é quase uma férias remunerada. Graças a um óculos. A grande pergunta é, o para quê, amigo? O para que eu conformei isto para mim? Eu sei que é muita coisa no básico, mas eu quero que vocês comecem a pensar sobre. Se nós, espíritos, manipulamos matéria, se nós manipulamos esta matéria para vir com quase 6 graus de miopia, para que eu conformei isso? O que é que isso me traz de habilidade? Uma sua, leitura labial. Nem todo mundo aqui faz leitura labial, faz?
Não faz. A maioria das pessoas aqui não fazem leitura labial. Mas você adquiriu essa habilidade. Entendeu? Então, ou seja, o para que isso traz você de um outro olhar. Nisso você já passa na nossa frente. Para além de muita coisa, resiliência, aprender a lidar com o silêncio, né? Porque para mim seria uma das grandes habilidades. Quando eu tiro esse aparelho, o como ficar comigo mesmo, sozinho, apenas comigo. É uma beleza, né? Que coisa maravilhosa. Mas olha que habilidade fantástica, que vocês estão perdendo a oportunidade, que é o dar literalmente o quê? Um botãozinho ali, dizer assim, ó, acabe-se o mundo, eu estou em paz interior. Olha que coisa fantástica. E você pleno lá, né, Oswaldo? Aí, ó, vocês estão perdendo a oportunidade. Diga, peraí, como é? Caíssa. Vá, amiga. Na verdade, tem uma dúvida em relação ao princípio no reino mineral, né? Ah, então nem vou pular. Vá. Por exemplo, você tem um cristal. Se você dividir ele em dois, viram 2 cristais. Se você dividir ele em 3, em 4, viram 3, 4. E o princípio? Ele era 1 e agora virou 3. Você está levando a consideração de que existe um princípio em cada cristal, né? É. Ah, Pinha, não é isso não. Não é isso não. A gente não vai por aí, não. Não é bem assim, não. Eu estou aqui pensando como te dar essa resposta sem alongar a aula. Mas, basicamente, é assim. No reino mineral, você, pela coesão, ser a grande característica desses princípios inteligentes, então, muitos princípios inteligentes conseguem habitar. Lembra que eu falei de alma-grupo? Um mesmo local. Então, quando você fratura ou divide, você apenas separa uma parte desses princípios. Mas eles continuam ali, próximos. Mesmo que você separe a distância em quilômetros. Mas ainda existe o quê? Os que foram separados e ficaram juntos, voltam a ter a nova estruturação e coesão. Mas não é um princípio para um cristal. Você só vai ter isso, cadê ele lá? No reino animal. Aí você vai ter, por exemplo, se você pegar dois cachorros de uma mesma raça e criá-los juntos, eles são do mesmo jeito? Não. Então, ali é muito mais provável você ter o quê? Um princípio inteligente em cada bicho. É diferente, por exemplo, quando você está em ave. O instinto das aves, elas são muito parecidas. Mas, mesmo assim, são parecidas, iguais, idênticas? Não, eu tenho uma amiga que tem 2, acho que é cacatua, né? Aquele bichinho, aquela avezinha que é toda branca com os penachinhos amarelos. São totalmente diferentes aquelas bichinhas dela. Totalmente diferente. Aí a gente para assim, mas Agni é ave. Sim, mas é pet. Já está tendo interação com o humano. Aquele princípio inteligente é totalmente diferente de uma cacatua que está lá, sei lá, num ambiente livre. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu me lembro que, quando eu dava essa aula, aí tinha algumas literaturas que falavam que, a partir do reino reptiliano, ou seja, dos répteis, por já haver a presença da pineal, é que você já começa a ter princípios inteligentes mais o quê? Com ampliação, talvez, de percepção de consciência, com já uma conformação de um perispírito ainda muito rudimentar, né? Mas você também já tem isso em planta, porque tinha uma máquina, antigamente, na década de 80, 90, que se chamava Kirlian, que ela tirava foto da emanação perispirítica. E aí se ampliou a ideia de dizer assim, poxa, não é só o humano que tem perispírito. Lógico que vocês vão perceber lá no ciclo 2 que esse perispírito nosso é totalmente diferente de um perispírito, por exemplo, dos meus gatos, de Banguela e Mel.
Totalmente diferente da espada de Ogum que eu tenho na varanda. Mas é, sim, um princípio ainda o quê? Rudimentar. Então, o que a gente vai percebendo é, esses princípios inteligentes que vão animando os diversos reinos, eles vão criando N habilidades. E uma delas é o quê? A formação de um corpo semimaterial, que ainda não é o nosso, com as nossas propriedades, com as nossas funções, mas já é, sim, o quê? Um início disto. Tá? Até aí, ok, gente? Não? Vê de acho, bora. Posso pular? Vá. Então quer dizer que animal não tem espírito, tem só o princípio inteligente. É, amiga, mesmo que você ache, você tem animal em casa? Não. Graças a Deus. Mas é porque Porque eu achei até que eu tava desdenhando do bichinho dela, né? não, eu já tive e gosto muito. Mas assim, que a gente ouve dizer, o cachorrinho quando morre, o espírito ainda fica ali na casa, não sei quanto tempo. O princípio inteligente. Então, é isso. Princípio inteligente. É princípio inteligente. Isso. Não tem espírito. Não, ainda não é espírito. É como se fosse um proto-humano. Um quase-humano. Um quase. Porque, assim, quando a gente teve a evolução... É porque não dá para dar essa aula como tem na literatura, mas vamos lá. Se vocês forem ver em Evolução dos Mundos, vai falar muito desse processo dos hominídeos, né? Então, quando você teve ali o início dos hominídeos, né, você tinha o que a gente vai chamar de o início do processo. Só que hoje em dia você não tem mais hominídeo. Você sai dos principais animais, né, que aí você vai ter a galera dos pets, vai ter animais, por exemplo, como baleia, golfinho, né, que tem um grau de ampliação muito maior, mesmo, já quase uma percepção de consciência de quem se é, ainda não é uma consciência, mas quase uma percepção, sim. Você vai ver isso em cavalo, você vai ver isso em porco, você vai ver isso em vaca, ou seja, tem vários outros que também estão no mesmo nível que o pet, né? Mas, hoje em dia, você não tem o que muita gente chama assim, cadê o elo de ligação entre esses principais animais e o humano? Onde é que pula? Porque, antigamente, a gente tinha esses primeiros hominídeos. Hoje em dia, não tem mais. E o que anda se discutindo hoje em dia, dentro dessa questão de filogenética, de ontogenética e espiritismo, é que esses animais que fazem contato conosco seriam esses proto-humanos, pela convivência real, vendo você ali no dia a dia, na sua rotina, na sua interação, acaba-se o quê? Ampliando um pouco mais, talvez sim essa necessidade de quê? De fazer esse pulo. Se você entender que isso seria somente dentro do orbe, mas se você entender que o processo de evolução não se resume a estar encarnado, isso amplia muito mais. Mas aí é ciclo de 5-5. Mas vão pensando sobre isso. A gente tem vários exemplos, mineral, vegetal, várias evolução, mas dentro de cada ambiente desse são várias espécies, né? Sim. A gente passa por cada um delas ou por grupos dessas espécies? Pergunta interessante. A gente precisa passar por todas as espécies? Não necessariamente. Mas você precisa passar, pelo menos, por grande parte delas. Por exemplo, se você forem perceber, porque no animal vocês entendem melhor, né? Tem o reino mamífero, depois do mamífero vem ver quem? Aves, réptil, anfíbios, e aí vai descendo. As plantas não são iguais também, né? As plantas têm umas que produzem flor e fruto, portanto, elas são sexuadas, que são as gimnospermas. Tem só as androspermas, que é, por exemplo, aquele pinheiro de Natal. Ali não tem gameta feminino e masculino para gerar, que o fruto é exatamente a junção disso, desses gametas, que é a mais evoluída das plantas. Mas aí você vai ter desde a alga, que é a menos evoluída delas. Então, não necessariamente você precisa passar por todos os tipos de algas,
por todos os tipos de gimnospermas, você precisa passar pelo quê? Pela família. Entendeu até aí? Show? Bora lá, gente. Eu sei que é muita coisa. Eu sei. Que toda vez que eu pego o plano de aula do básico, eu tenho crises. Ataques epiléticos, que eu fico, meu Jesus, como vou condensar em 1h45 isso tudo? E fico rezando para vocês não pularem para a reencarnação, por exemplo. Então, a gente vai percebendo que Leon Denis vai dizer que na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, e só no homem ela acorda. Conhece-se, possui-se, torna-se consciente. E aí ele vai continuar, né? Nas plantas o gosto, nas algas marinhas as primeiras sensações, nas células nucleares, por exemplo, como a ameba, o tato, nos flagelados visão, nos animais aquáticos o olfato, nos animais como um todo a linguagem. E aí ele vai ampliando isso aí para dizer o quê? Nós, a partir do momento que nos tornamos espíritos, nós tornamos o quê? Conscientes ao processo. E aí vem um pouco do que Carminha falou. O que é essa consciência ao processo? Consciência ao processo é simplesmente estar vigilante, olhando, ou consciente ao processo é estar se autorresponsabilizando? Porque aí vem a grande questão. Quanto mais eu dou essa tutela do meu viver para o outro, eu posso estar vigilante, mas não que totalmente consciente. A partir do momento que essa tutela é minha e eu rompo com essa tutela do outro, eu torno isso cada vez mais consciente a mim. Então, as decisões partem a ser de quem? De mim mesmo. E a responsabilidade também é minha, com tudo que acontece em minha vida. Então, eu paro de dizer assim, por exemplo, Deus trouxe isso para mim. Não, não foi Deus não, criatura, foi você. Não foi Deus, não foi os espíritos, não foi o universo, não foi o Big Bang, não foi a vida, não foi os vizinhos, não foi a família. Foi quem? Foi você, criatura linda de mamãe, com seu campo pessoal, que criou essa predisposição fantástica. Agora entender o porquê e o para que eu criei isso para mim mesmo. Para que eu faça escolhas mais o quê? Conscientes. E crie predisposições mais confortáveis para mim. E mais ajustadas ao meu viver. Então, aí a gente vai entender que dessa ideia de inconsciência, que seria esses, que não são vocês, tá? Ponham na cabeça de vocês que vocês estão ali aonde? Na terceira, na inconsciente? Não, minha gente, eu estou botando vocês na consciência desperta. Né? Vocês minimamente fazem escolhas mais conscientes. De vez em quando, realmente, ainda diz que a culpa é do outro. Né? Ou seja, eu agi dessa forma porque o meu vizinho fez isso. Eu acordei mal-humorada porque o meu familiar me cutucou. Eu não estou bem porque o obsessor, porque espírita gosta dessa palavra, né, menino? O obsessor me futucou. Eu estou melhor porque a espiritualidade maior, menina, parece que vem de algum lugar, vindo lá de cima, né? Está me ajudando. Então, a gente minimamente fica o quê? Corresponsabilizando. Sou eu e mais alguém. Eu tenho que dividir essa responsabilidade. Porque essa consciência ampliada, eu entendo que essa responsabilidade é toda minha. A tutela é toda minha. A criação de tudo que acontece na minha vida é minha. E nós ainda não chegamos nisso. A gente ainda responsabiliza o outro. Não importa se esse outro seja Deus. Nós ainda dividimos responsabilidade. Diga, amiga. Venha, Paulinha. É bom que eu bebo água, Paulinha, mas não tem mais água, Paulinha. Meu Deus. Vá. Nessa estrutura que você me dá,
de escolhas. Sim. Não é possível, teoricamente, ou pelo menos ao meu entendimento, não é possível que se faça isso quando, por exemplo, você nasceu. Então, o que acontece quando você acabou de nascer, se não é kármico, né? Então, se não é kármico, o que acontece do momento que você acabou de nascer até o momento que você adquiriu consciência? Aí a gente vai para uma questão. O que acabou de nascer, criatura? Não, eu digo recém-nascido, acabou de nascer. Desse momento até o momento de eu sou um ser humano e já sei o que estou fazendo de consciência própria. Nesse intervalo de tempo de vida, se não é um conceito, se não há um conceito kármico anterior, se não é consequência daquilo que você fez de bom ou de mal. Eu acho que eu vou pular para a aula de reencarnação. Isso não é relevante. Como explicar esse momento? Amiga, isso é aula de processamento reencarnatório, meu Deus. Ai, por que vocês fazem isso comigo? Eu vou pegar as últimas aulas agora, viu, Tânia? Energia sexual, as leis que minha amiga tá doida para passar a ler, que são essas leis. Tá lá no final, amiga, as últimas aulas do básico. Paulinha, como te responder sem dar aula de reencarnação? Só para vocês terem ideia, ainda são 3 aulas, Tânia? Ainda são 3 aulas? De reencarnação, 3. Só para vocês terem ideia, reencarnação é um assunto tão difícil de entender que são 3 aulas. Arrasou. Para o quê, amigo? E não dá conta. Mas o que você está perguntando é processamento reencarnatório. Processamento reencarnatório, você tem que entender o seguinte, Paulinha. Quem está nascendo é o corpo biológico. O espírito, ele não está nascendo. Ele já nasceu lá em princípio espiritual. Já veio animando diversos princípios inteligentes. Já passou por diversas experiências no espírito. Então, ele não está nascendo de novo. E a conformação orgânica é modulada pela estabilidade mental dele. Pô, velho, como dá essa aula sem dar aula, meu pai? Em resumo, quando nós estamos no processo de conformação do novo corpo biológico, que é escolhido por você, os gametas de onde vêm, vocês não sabiam, não? Vão saber na aula alguma coisa aí, 9, 10 ou 11. São as 3 juntas. Processamento reencarnatório. Vocês que escolhem. Agni, eu não escolhi. Olha que a gente conversou de ampliação de consciência. Começa a se responsabilizar, tá? Você escolheu, você aceitou, você foi lá brincando com toda a genética. Aí Hermínio é bom, aí Hermínio é muito bom. Teoria corpuscular do perispírito. Fantástico. Uma sentada, vocês matam aquele livro, ou não. Você foi escolhendo a genética que mais lhe convinha. Aí você começou a fazer aquele processo de mitose, que é feito lá na mórulazinha, né? Divide 2, divide 4, divide 6, divide 8, divide 16, 32, parará, 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 nida. Nida começa a sair de feto para embrião, ou de embrião para feto. Vai nascendo. Paulinha nasceu. Nasceu que dia, Paulinha? Não precisa dizer o ano, não. 26 de outubro de 78. Lá quando foi entregue para a mamãe o bebezinho lá de Paulinha. Quem é que não tinha consciência? Se você entender que a consciência é o corpo físico, não há mesmo consciência. Quem tem consciência é o espírito, não é corpo físico. Quem tem consciência é o espírito. É ele que, independente de você conformar um personagem após o nascimento, que é Paula, porque Paula só nasce de 7 anos em seguida. Antes, era um ego girando de acordo às vontades do espírito. É por isso que as crianças são tão autênticas até os 7 anos. Tão autênticas. Elas vão absorvendo muito até os 7. Mas para o quê? Para agregar o que já existe lá, para conformar um novo personagem, Paula. Sempre escolha do espírito.
Você está coordenando tudo, até consciência de você. Se você entender que a consciência é biológica, aí realmente não tem maturação ainda. Se você entender que a consciência é Paula, Paula nem existia antes. Paula nasce basicamente com 7,14. Você não é Paula. Você não é esse aglomerado de células. A consciência é sua. Respira, véia. Respira, mulher. Respira, 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 que é disso aí. Hã? Não, Paulo é um personagem. Gente, é porque vocês estão... Isso aí é assunto de ciclo 6. Paulo é um personagem. Agni não sou eu. Agni me representa. Agni, quando dia 21 de julho de 85, Agni nem existia. Agni foi uma criação minha. A partir de quem eu sou como espírito e da interação que eu tive social. Eu conformo o Agni. Depois eu consolido o Agni até os 14. E depois eu vou desconstruindo e construindo o Agni constantemente. Mas Agni não sou eu. A consciência é minha. Agni só representa quem sou. Então, independente se eu estiver reencarnando, desencarnando nesta dimensão ou em qualquer outra, eu precisarei conformar um novo personagem, adequado àquelas experiências. Mas a consciência e responsabilidade é sempre minha, e não de Agni. Agni é uma conformação maravilhosa minha. Maravilhosa, porque eu dou validade a Agni. A Agni é maravilhosa, mas a validade disso tudo por criar Agni é quem? Minha. Não é de meus pais que deram os gametas. Minhas. A Agni traz as minhas habilidades, as minhas tendências. Sim. A gente vai, todas essas habilidades que a gente foi trazendo aí, até agora, você leva para todas as conformações futuras. Todas. Agora imaginem, quando vocês vão para Dubai, dá para levar a casa inteira para Dubai? Nem precisa, né? Porque Dubai só precisa de biquíni. Não leva. Quando vocês viajam, vocês levam a casa inteira de vocês? Então, por que eu vou botar em Agni tudo? Se Agni não vai precisar lidar com esse todo. Eu só vou levar o quê para Agni? Eu só vou impregnar em Agni o que for imprescindível. Lembre de Mowgli. Só o necessário. O extraordinário é demais. Mas isso quer dizer que está lá em algum lugar? Não, está no seu inconsciente. Está lá no seu inconsciente. E aí, às vezes, aparece no ato falho, nos insights, nos sonhos, nos desdobramentos, nos mecanismos de defesa, nas projeções, nos complexos. Você vai trazendo conteúdos seus que não estavam ali na consciência de Agni e Paula, mas ainda fazem parte de você. Segura o tchan, Paulinha, segura o tchan. Deixa eu só passar disso aqui, viu, amiga? Eu já vi seu dedo, foi na 1 hora dessa aí que eu falei alguma coisa que pegou aí, velho. Segura aí. Porque eu acho que é de reencarnação, meu pai. Vamos lá. Eu tenho quase certeza que é de reencarnação. Eu vou mudar para aula de reencarnação. Então, nessa ideia que nós saímos de automatismos para uma ideia de quê agora? Mas Agni ainda não tem um automatismos e hábitos? Claro, criatura. Você conseguiu mudar tudo? Não, a maioria dos seus protocolos psíquicos estão baseados nisso aqui. E vocês, na base da vontade, do esforço, estão o quê? Modificando. A todo momento. Para a ideia de quê? Que nesse futuro aqui, ele é a construção do que eu estou vivendo agora. Mas não numa ideia punitiva, mas numa ideia o quê? Educativa. O futuro que eu construo é a partir de quem eu sou. Então, não me importa o que eu já fui, me importa o que eu sou agora. Porque o que eu sou é a junção de tudo que importa do que eu já fui. Então, se importe com o agora, criatura. Ah, mas Agni, eu quero ser melhor amanhã. Não, seja melhor hoje. Seja a sua melhor versão hoje, agora.
Não toque para amanhã, não. Não se preocupe com amanhã, não. Ah, mas eu não prestei no ontem. Ninguém prestou. E foi o melhor que deu para você fazer naquele momento. Foi o que dava para ser. Diga, amigo. Então, quando a gente reencarna... Não disse! Eu estou brincando. Olha, eu acho que eu vou jogar tarô. Eu estou brincando. É uma dúvida sincera. Eu tive como ouvinte... Não, mas mesmo se fosse reencarnação, seria uma dúvida sincera. Eu tive como ouvinte na semana passada, por um período só da aula, e a mediadora disse que o nosso espírito ele nunca regride, que a gente nunca pode voltar para outros reinos, por exemplo, e que a gente está sempre em evolução. Essa evolução, ela é infinita, porque você disse que não existe espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. Existe experiências diferentes em determinadas habilidades, digamos assim. A evolução é infinita. E aí, gente, como é seu nome, amigo? Não consigo. Fernando, você vê que o óculos tá precisando trocar, né? Porque eu já não enxergo aí, meu amigo. Eu só enxergo até aqui, ó, segunda, a distância. Segunda fileira. O resto já jogou para o universo. Já estou olhando vocês, maravilhosos, mas não consigo enxergar mais a letra do crachá. Por sinal, vou recomendar que faça um crachá maior. Para ajudar. Maior não? Isso, com um nome bem grande, para a pessoa enxergar. Mas falando, Fernando, né? Fernando? Acertei? Porque ainda tenho esse hábito de trocar o nome, viu? É por isso que eu chamo todo mundo de amor, porque a probabilidade de você magoar alguém é menor. Né? Querido, amor, fofinho da mamãe, vai por aí. Bora lá, Fernando. A evolução é infinita. Se eu dissesse que sim, você ia ficar muito frustrado? Então, vá pensando sobre. Vá pensando sobre. Não tem linha de chegada. Eita, coisa linda de mamãe! E tome reencarnação nessa aula de evolução. É sua? É sua, Taninha! Ah, então Nefertiti joga duro. Mas vamos lá. Reencarnando de novo? Oxente, você conviveu com Dulcinha? Alguém conviveu com Dulcinha aqui? Sabia, gloriosa. Nena, ó, deixa eu falar uma coisa. Nena, que é uma amiga minha que está aqui sentadinha. Levante a mão aí, Nena, para os meninos te verem. Uma amiga minha. Irmã Dulce, um espírito fantástico, com N habilidades, mas algumas tendências maravilhosas. Uma delas funciona do jeito que eu adoro. Eu adoro esse autoritarismo que ela tinha, com uma pitada leve de vaidade. Mas resolveu e fez tudo? Sim, porque nenhum de vocês, espíritos lindos e evoluídos, para lembrar da aula de evolução, são tão angelicais assim. Vocês são tocados por si próprios. Né? Todos vocês. A mesma coisa que vocês afirmam na consciência em um grau enorme. Agni, eu sou bondoso. Ai, você é maldoso na mesma proporção. Você só escolhe diariamente não ser. Isso impede que um dia você seja? E esse que é o gostoso. Então, observe, meu amor. Você nunca zera tudo. Freud fazia uma analogia que eu acho fantástica. Que ele dizia assim, a nossa mente é como uma casa escura. Se você leva uma vela acesa, essa vela ela faz uma emanação, né, de claridade, e aonde aquela luz toca, você enxerga, e ali você trabalha. Mas toda aquela grande parte, enorme parte, que está na escuridão, não vista, essa você não tem acesso. E aí você vai dizer, nunca, Agni? Não, você vai mudando a posição. Mas você sempre tem acesso, sempre o quê? Uma pequena parte. Então, a consciência deste eu,
personagem aqui de Agni nunca tem acesso a tudo que está lá embaixo. Ela vai sendo revelada a ela ou ela vai sendo tragada para o inconsciente em alguns momentos e vai trabalhando isso de forma o quê? Processual. A jornada é longa. Até que aquilo vá se repercutindo, onde eu crio novas habilidades, mas também ganho outras inabilidades fantásticas. Onde eu vou revendo as minhas predisposições, mas percebendo que as predisposições que eu crio é a partir de quem eu sou. Portanto, eu tenho que mudar essas tendências. Entendendo que é essas mesmas tendências que provocam os meus protocolos psíquicos. Então, eu também preciso rever isso. Então, observe, Fernando, você vai manejando com tudo isso. Então, não tem um ponto final. Cadê a minha amiga aqui do ponto final, dos evoluídos? Não, Miglis. Vai dar certo. Vai dar certo, porque vocês não chegarão. Aí vocês vão dizer assim, mas Agni, eu li lá no Livro dos Espíritos, Escala Espírita, eu adoro esse nome, Escala Espírita. É o que dava na época para ser escrito. É o que dava, porque na época a sociedade basicamente vivia a ideia de quê? Céu, inferno e purgatório. Se você rever a doutrina espírita, o Pentateuco, ela tem muita impregnação de quê? Da cultura judaico-cristã, da época. Existe um zeitgeist ali que você precisa entender. A gente muda os nomes, mas continua. Um dos livros do Pentateuco que eu mais gosto, Céu e Inferno. É um dos que eu mais gosto. É uma tradução espírita para a ideia de céu e inferno, mas a gente ainda tenta o quê? Categorizar, porque nós não conseguimos ter essa consciência ampliada. A gente ainda necessita, Fernando, de ter uma ideia e dizer assim, eu preciso chegar a um ponto final, porque se não existe esse ponto final, eu perco o estímulo. Mas quem te motiva não é o ponto final. É o seu sentido da vida. É o para que você se designa a estar aqui. Não é o processo evolutivo. Evolução não é um game, que a gente vai pulando de etapas e como se fossem os Digimons e Pokémon evoluindo. Não. Você está se tornando a melhor versão sua a todo momento. A cada experiência. E aí, como minha amiga perguntou assim, então eu paro de reencarnar? Você para, talvez, de vir para orbes mais, com matéria mais grosseira. Mas se você entender que reencarnação... Eu vou deixar para a Tânia desembolar isso. Reencarnação, gente, não é você vir para o plano material. Reencarnação, a grosso modo, é você vivenciar uma experiência. Seja ela em dimensão qualquer. Mas a gente reduz o aprendizado a sempre a dimensão material. Não, aqui vocês estão brincando muito menos do que brincam lá. A brincadeira maior é lá. A gente passa mais tempo em dimensões tidas espirituais do que em dimensões tidas materiais. Portanto, vocês estariam fazendo o quê lá em cima? Ou lá embaixo, sei lá. Ou do lado. Porque não tem muito a noção de dimensão. Em outra, na quarta, na quinta, na sétima dimensão. Estariam fazendo o quê? Igual a Diná na novela Viagem, porque Diná até hoje eu não entendi o propósito daquela criatura. Era só seguir o irmão para tentar reabilitar? E a gente consegue reabilitar alguém? A não ser nós mesmos? São as únicas pessoas que a gente consegue transmutar. Porque verdadeiramente a gente não transmuta mais nada. Mas se nós nos transmutarmos, já é uma grande sacada. Faça, Carminha, faça por mim também, me bote na sua oração. Para ver se aquela zorra daquele piso segura até dezembro. Gente, eu só quero mudar aquele piso em dezembro. Será que é pedir muito? Que eu prolongue essa predisposição mais para frente? Será que eu estou pedindo muito a mim mesma? Não estou, né? Criei uma nova habilidade, sabe qual foi? Aprendi a levantar a pedrinha certinha do piso. Botei aquele cimentinho que eu não sei o nome, que bota embaixo. Colei a pedrinha de volta. Depois passei aquele outro pozinho branco, que eu não sei o que é também, entre uma pedrinha e outra.
Tá bonito? Não. Mas está lá? Está. E eu estou ali, vibrando no meu campo pessoal e no de Marcos, que eu já disse a ele, bote na sua cabeça que vai segurar até novembro. Para dar tempo do quê? De eu achar a pedra que eu quero, que eu sou chata. Daqui que eu acho a pedra que vai combinar com meus móveis, com a minha parede. Se eu querer ter que fazer a reforma na casa toda, aquilo ali vai demorar o quê? Tempo. Para deixar toda a chatice que habita em mim se manifestar nas escolhas das coisas. E aí você para assim, Agni, olha que experiência fantástica. Sim, adquiri uma nova habilidade. Até sexta-feira passada, eu não sabia colocar um piso no lugar. Aprendi. Ai, mamãe sempre gosta da justiça e da injustiça. Porque o que é justiça, Paulinha? A justiça, ela é a lei implantada por alguém. Então, é o olhar de alguém. A consequência da injustiça, por exemplo. Vá, toque aí, para eu saber o que é exatamente onde é que está tocando. Esse processo evolutivo, se a gente está aqui sempre só para evoluir, sempre só para evoluir, por que que as pessoas más não vão... ela pode pensar assim, então eu vou fazer uma besteira aqui, porque eu vou estar sempre para evoluir e o que eu fiz de errado vai ter sempre o perdão e eu não tenho nada para pagar ali na frente. Então, o que ela fez de injustiça? Fica onde? Fica por onde? Vai para onde? Para que lugares? Que lindo, a gente saiu da aula de encarnação, né? Já foi lá para os ciclos lá da frente. É, amiga, bora lá. Vamos tentar entender a primeira coisa. Não existe pessoa má, como não existe pessoa boa. Não existe, existem escolhas. Todos vocês fazem escolhas todo santo dia. E a partir de um olhar social, vocês são vistos como bons ou maus. Mas todos vocês fazem escolhas todos os dias. Por melhores escolhas que vocês tenham, sempre vai ter um espírito que vai olhar para você e vai dizer assim, você acabou com o meu dia. Mas você, quando acordou, se prontificou a dizer o quê? Hoje eu farei as minhas melhores escolhas. Mas dentro das suas melhores escolhas, ainda assim alguém viu aquilo como uma escolha ruim. Mas, Agni, tem pessoas que escolhem todo momento isso. Ok, porque para elas, ainda assim, é uma melhor escolha. Para elas, para o nível de consciência que elas têm de si mesmas, aquilo ali ainda é a melhor escolha dela. Que, logicamente, quando a gente vai trazer para a ética social, que são as normas coletivas de uma sociedade, a sociedade olha e diz assim, ó, Paulinha, isso que você fez não é ético. Isso infringe a ética da sociedade. Isso infringe as leis humanas. Isso infringe o direito humano à vida. Mas você acha que às vezes a pessoa mata e escolheu matar? Eu escolhi matar, mas às vezes ela vem de uma consequência que ela precisava. Perfeito. Toda escolha, ela é consciente ao personagem? Não sei te dizer. Isso é muito subjetivo. Aí eu vou ter que pegar pessoa a pessoa. Recentemente eu estava reassistindo uma série que eu uso no ciclo 6, que é Uma. Eu nunca vi ela em lugar nenhum, eu só acho ela no YouTube, tem completa. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. E a proposta dessa série é exatamente você pegar pessoas que fizeram escolhas, não importa quais sejam, e questionar exatamente isso, Paulinha. Se fosse você, naquela escolha, você teria feito melhor do que ela? E tem um que eu gosto muito, que é o caso de Leonard. Ele foi criado por um materno e um paterno que condicionou a ideia de que o amor estava atrelado ao grau de suportabilidade. A pessoa me ama se ela suporta quem eu sou.
Se ela não consegue suportar quem eu sou, ela não me ama. Então, ele se relacionava com pessoas e queria que essas pessoas suportassem tudo que ele era. E até um determinado momento que ele assassina a esposa e o filho da esposa, o enteado, e vai para a prisão nos Estados Unidos por causa disso. Quem é a pessoa que manda uma carta para Leonard? A mãe e a avó de quem ele assassinou. Para tentar entender em que grau de consciência é essa. Que consciência é isso que a gente está falando? E aí eu não vou contar a história, vejam no YouTube, todo desenrolar, até que no final ele entende o quê? Que a forma de amor dele, cadê Carminha? Talvez não fosse a forma mais ideal de se fazer. E antes, porque ele foi condenado a prisão perpétua, antes dele desencarnar, ele pôde revisitar esse local. Isso inviabiliza o que ele fez? Não. Mas você pode ter certeza que as habilidades que esse espírito integrou são infinitamente maiores a partir desta experiência. Eu não estou dizendo que a gente passe pano para o que é feito. Não. A justiça do homem é dada à justiça do homem. Que a lei julgue e diga o que é certo e o que é não através da ética social. Mas é necessário que esses espíritos revejam isso e não seja eu a estar ali apontando um dedo e dizendo assim, ó, faça melhor. Porque eu não sei, se eu estivesse no lugar dele, eu faria esse melhor. E que melhor é esse que eu espero que ele faça? Será que esse melhor que eu espero que ele faça realmente é o melhor? Ou é o melhor a partir da minha subjetividade, que está contaminada pelas minhas próprias questões? Então, o que eu quero que vocês parem e pensem é, dentro das nossas escolhas, tem coisas muito mais amplas do que apenas eu dizer assim, eu quero e eu não quero isso. Existem muitos mais conteúdos. Eu sei, velho, estou olhando o relógio aqui há tempos. Tem muitos mais conteúdos que estão nesse processo, para além de dizer assim, ó, Paulinha, eu quero ou não puxar a faquinha para você. Espera aí, amiga, eu já vi o dedo ali, calma, deixa eu só ler essa frase aqui. Adenauer vai dizer, no livro Reencarnação, Processo Educativo, tudo evolui na natureza em direção ao amor de Deus. Ó o amor, Carminha. Tudo está interligado e conectado a Ele. A evolução não dá saltos. Ela é infinita, Nando. Calma, vai dar certo. Inexorável. Tudo ascende na direção da harmonia e do equilíbrio, Paulinha. Tudo. Mesmo que para a gente esteja o quê? Desarmonizado e desequilibrado. E injusto por vezes. Em que o parâmetro seja sempre o quê? O amor. E aí lembrem sempre do caso de Leonard. Que amor é esse? Porque ele também achava que amava. Ele também achava que estava nesse mesmo processo. Eu botei as referências e pergunte, amigo, antes que o pessoal do básico queira me estrangular. Eu ouvindo a fala do amigo, que pergunta interessante, se a evolução é infinita, né? E aí, antes de você responder, você começou a falar da imperfeição, né? Que nós somos imperfeitos, das nossas tendências, do orgulho, etc. Na verdade, etc. nós somos impermanentes. A palavra imperfeição, amigo, não foi dita. Enfim, então, eu diria uma pergunta, né? Estaria casando com o convite do divino, quando, na passagem de Mateus, que diz lá claramente que sede vós perfeito, né? Como é perfeito o vosso Pai Celestial, que é esse amor, né? Que o Adenauer registra no livro, né? É por aí? Eu vou dar um recorte da época, né? Porque a palavra perfeição, a depender da cultura, da época, ela ganha conotações totalmente diferentes.
né? Então, a gente precisa ler as obras, entendendo o zeitgeist que ela está ali escrita, né? Mas, assim, vamos lá. Nós, espíritos, não buscamos perfeição, tá? Vocês não desejam ser perfeitos. Agni, eu desejo. Pare com isso. Você vai ter a ule toda para desconstruir isso. Vai aí, dia após dia, aula após aula, brigando com o facilitador, né? Indo em crise para casa, porque é isso que a gente quer, que vocês vão para a crise. Porque em casa, na crise, vai fazer o quê? Vai dar aquele Google, né? Vai pesquisar, vai ler, vai discutir, vai chegar aqui na próxima aula e vai dizer, aquela louca disse que eu não queria perfeição, aqui o livro da perfeição. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que vocês estudem, não saiam daqui parecendo uns pintinhos com a boquinha aberta, só engolindo o que a pessoa está dizendo. Mas que vocês tornem isso um processo vivencial. Quando eu digo a vocês que vocês não buscam perfeição, por quê? Porque a ideia de perfeição traz uma linha de finitude. Se eu chego no puro, na bendita escala espírita, que diz lá, espíritos puros não necessitam mais reencarnar. Então, eu estou igual a Diná, da novela A Viagem, sentada com aquele vestido pálido, vendo coelhos saltitantes e música. Como é o nome daquele tipo de música? É música clássica. Eu me lembro que quando eu assisti aquela novela, já tinha um caminhado do espiritismo, eu me lembro bem que eu virei para minha mãe, eu fiz, minha mãe, se você perceber, a zona de Alexandre é mais alegre. Que lugar chato é esse de eu ficar ouvindo música orquestrada, coelhinhos brancos, saltitantes, e eu com aquele vestido pálido? Não combina com a minha personalidade, com quem eu sou, não é possível. Essa dimensão espiritual tem que ter um outro contexto. Então, se a gente perceber, nós criamos essas ímagos, porque a novela é uma ímago, é a externalização dessas imagens minhas, internas, de que eu tenho que chegar à perfeição, de que eu preciso chegar a um lugar que eu diga assim, ó, agora eu estou evoluído. Não, criatura. Você está em eterno, constante transmutação. Até aquilo que vocês consideram, Agni, isso aqui está inesgotável. Ponham na cabeça de vocês que é impermanente. Não existe permanência. É mutável de novo. E é mutável diversas e diversas e diversas vezes. É por isso que a evolução ela é inesgotável, impermanente. Porque a vida ela é impermanente. Meus amores, um beijo, 2 queijos e vejo vocês lá na frente.